Um dia super especial aqui na Editora Foco, porque hoje eu vou receber o professor José Luiz de Moura Faleiro Júnior e o professor Thales Calaza, que coordenam e escrevem na obra Legal Design, uma obra que tem muita importância, muito mais importância para o direito do que você pode imaginar. Essa é uma obra de teoria e prática, ou seja, ela traz conceitos, mas também traz modus operandi, né, dentro do direito, e ensina para você, operador do direito, como desenvolver, como criar um direito mais leve, mais eficiente, que se aproxime mais da sociedade. Mas não sou eu que vou contar isso. Obviamente, os dois os dois vão falar dessa narrativa em torno desse livro, mas não antes deles entrarem. O Thales já está aqui, então deixa eu ler rapidamente. Sócio fundador do Calaza, Doreto, mestre em Direito pelo FMG, pós-graduado em Processo Civil, Direito Consumidor e Direito Digital, tem extensão em Direito Contratual em Harvard, ou seja, incrível. E o José Luiz de Moura Faleiro Júnior, doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP do Largo de São Francisco, também doutor em Direito na área de Estudo de Direito, Tecnologia e Inovação pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Os dois são advogados, os dois são professores, autores. Thales, deixa eu te convidar. Uma ferramenta de IA, é uma ferramenta neural para que você possa, usando IA, se tornar um profissional ainda mais eficiente, um profissional mais ativo. Bom dia, caríssimos amigos, como vão? Bom dia, meu amigo. Bom dia, como é que tá, Léo? Tudo bem, Thales? Me ouve bem? Lhe Ouço ouvimos super maravilhosamente. bem. Eu aqui feliz em tê-los conosco, lançando a terceira edição de Legal Design, uma obra que, na minha opinião, mexeu com as estruturas do direito tradicional, que mexeu com a forma como interpretamos ou deveríamos interpretar o direito para fazer com que ele esteja mais perto da sociedade, a quem tanto devemos prestar contas do nosso trabalho enquanto advogados e operadores do direito. Mas quem sou eu para dizer da obra frente à presença de vocês dois aqui? Eu agradeço enormemente a presença e os convido a nos contar o que é o Legal Design e quais são as principais mudanças que essa terceira e parrudíssima edição traz para o mercado, que faz aqueles chorosos advogados quererem dispensar a edição anterior para adquirir a nova. Maravilha, meu amigo. Primeiro, muitíssimo obrigado. É uma grande alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Primeiro, na companhia do meu nobre, ilustríssimo coautor desde a primeira edição e co-editor, né, José Luiz de Moura Faleiros Júnior, quem eu tenho a alegria de dividir não só o lado profissional e acadêmico, mas também tenho uma grande amizade com meu caro Léo da Foco, né, a entidade jurídica que nós temos, que é também um grande mestre para todos nós. Bom, pessoal, eu não posso iniciar de outra forma senão agradecendo essa parceria com a Editora Foco, não é? Que com certeza o sucesso, desde a primeira edição, se deu não só, claro, ao toda a coordenação, ao apoio de todos os autores, mas principalmente também a visão da Editora Foco, que acreditou nesse projeto, inclusive quando o tema era tão incipiente aqui no momento no Brasil, não é? Afinal, nós estamos falando do momento pós-pandêmico, logo um momento pandêmico, pós-pandêmico, quando o tema começou a ser disseminado aqui efetivamente no cenário nacional, em que pese já ter começado a ser divulgado no cenário internacional. Então, faço essa breve introdução para já passar ao meu querido coautor, Faleiro Júnior, também, para poder se apresentar e nós podemos debater um pouquinho mais sobre o assunto. Maravilha. Maravilha, amigos. Thales, que honra revê-lo, meu caro. Eu fico muito feliz, não apenas pela sua amizade, mas principalmente pela sinergia que nós temos conseguido construir desde a primeira edição da obra e em outros trabalhos, principalmente pelas coautorias que temos juntos. Eu sou muito grato a você e me sinto muito honrado por partilharmos dessa trajetória acadêmica sobre um tema que, como bem disse o Léo, abalou um pouco as estruturas do direito quando veio à tona, e a Editora Foco confiou nesse projeto, nos deu esse voto de confiança em 2021,
quando a primeira edição veio a público e, sem dúvidas, se tornou um best-seller. Léo, você está com o livro aí em mãos? Mostra para a gente aqui o selo que foi adicionado à capa nesta terceira edição, de best-seller e de obra destaque, o que é motivo de muito orgulho, muita honra para nós todos, principalmente, Léo, e aqui eu faço coro ao que disse o Thales, em razão do protagonismo que a Editora Foco tem nas matérias de direito digital e das diversas interrelações do direito com a inovação. Legal Design, o livro se tornou um best-seller da editora não por outra razão, também por esse protagonismo e, sem dúvidas, pelo voto de confiança tão generoso que vocês sempre nos deram. Foi assim em 2021, quando lançamos a primeira edição da obra, na época, com 29 trabalhos, né, Thales? Já uma obra de peso, uma obra robusta, né? Uma obra com muitas perspectivas e muitas leituras interessantes. Em 2023, quando o tema já estava um pouco mais maduro, pudemos ampliá-la na segunda edição, que talvez tenha se tornado uma obra de transição, quando já não se tinha mais aquelas críticas vazias de alguns nomes, principalmente um pouco mais refratários à inovação, um pouco mais cautelosos em relação principalmente ao visual law, o direito visual, que é um dos eixos do legal design, e naquele momento o tema já se consolidava mais. Porém, agora, Léo, até de uma forma abrupta, Thales e eu tomamos a liberdade de dar um salto quali e quantitativo. Sim, seguramente. 49 trabalhos, uma obra que engordou bastante. Então, o nosso leitor que já está familiarizado com as edições anteriores, certamente encontrará muito material novo e muito material atualizado, pois todos os textos que já compunham as edições precedentes foram também revisados, ampliados e reestruturados. E vários outros foram adicionados, o que nos levou até, eu vou deixar o Thales complementar, a reeditar a sequência dos textos, para priorizar uma nova estrutura metodológica, agora dividida em 6 partes e não mais em 3 partes, como era Perfeito. nas 2 edições anteriores. Então, Thales, fica à vontade para complementar essa fala, porque eu acho que isso é importante para o nosso ouvinte barra leitor que ainda não conhece essa nova estrutura. Com certeza, meu amigo. Palavras brilhantes. E bom, como que a metodologia, ela sempre foi uma prerrogativa muito relevante para nós, não é? Afinal, estamos tratando aqui de clareza no mundo jurídico, não é? Então, a própria forma como a informação é trazida na obra é basilar para que seja o contato, o primeiro contato da pessoa com essa experiência de organização documental e visual. Bom, como que nós pensamos na sequência lógica, não é? Até da própria evolução dessa obra. Inicialmente, nós reunimos os maiores autores do tema, os maiores autores proativos, né? E por que não? Atores de inovação no legal design. Então, contamos com contribuições de atores do Poder Judiciário, do Ministério Público, da iniciativa privada. Então, reunimos diferentes pontos de vista do que estava naquele momento se tornando algo incipiente, não é? Que era realmente o legal design no contexto nacional, nos mais diferentes frentes, nos mais diferentes ramos. Então, a perspectiva nunca foi inicialmente ser uma obra teórica num primeiro momento, mas sim uma obra prática, voltada sobre os pontos de vista, né? A gente sai de um ponto de vista prático de quem efetivamente teve o contato com a matéria do legal design e traz para nós a visão particular, a perspectiva que tem de forma aplicada, para que todos nós possamos enxergar pelos olhos dessa pessoa, deste profissional, e poder refletir isso na nossa atuação. Já quando nós caminhamos para a segunda e agora para essa terceira edição, nós já temos um tema mais consolidado, ele já começa a ser enxergado como uma disciplina. Inclusive, temos universidades que ofertam a disciplina de legal design, é algo que nos deixa muito feliz, inclusive quanto à consolidação da maturidade do tema. E justamente com isso, para a obra continuar sempre relevante, continuar sempre
à frente do tema, inclusive servir de referencial, não servir, mas continuar servindo, pois é uma obra amplamente citada sempre que nós temos um texto, um trabalho acadêmico ou um trabalho profissional que cita legal design, né? Nós reformulamos para trazer mais carga teórica e pontos de vista práticos, adicionais e atualizados para essa terceira edição. Então, começamos agora com uma nova primeira parte, uma primeira sessão da obra que trata efetivamente do quê? Do fundamento, os fundamentos do legal design, não é? Então, temos um novo capítulo inicial que trata das bases que consolidam e formulam o legal design. Então, é efetivamente uma nova referência acadêmica, um novo marco teórico para servir para essa base que nós temos hoje sólida do que é o legal design no contexto nacional e a visão internacional também sobre o tema. Só um adendo que é curioso, nós temos o tema do legal design disseminado de forma mais ampla no contexto internacional historicamente. Mas quando ele vem para o Brasil, quando ele vem para o contexto nacional, ele atinge uma escalabilidade que ultrapassa, inclusive, o estudo internacional sobre o tema. Então, no Brasil, nós, e eu não digo nós como coordenadores de obra, nós como participantes de obra, mas nós como jurídico brasileiro, não é? Os atores do cenário jurídico brasileiro conseguiram trazer esse tema à tona e contribuir para uma reformulação, um avanço desse tema que superou, inclusive, os estudos internacionais. A gente fica muito feliz da nossa obra ter conseguido contribuir para esse avanço, né? Legal. Então, na sequência, nessa primeira parte, nós tratamos ali também, não só das bases, mas também discriminando depois contribuições que temos do Eric Nibo, do Leonardo Sattler, do André Medeiros e de outros colegas, aprofundando as minúcias sobre o legal design e as suas aplicações metodológicas, o visual law, metodologia ágil, design de serviços e o jobs to be done, que eles formam em conjunto essa base estruturada. Seguimos então para a segunda parte, a segunda seção do texto, que nós já tratamos da aplicação prática. Então, iniciamos ali com o Nelson Rosenwald, nos trazendo as aplicações dos contratos em quadrinhos, extremamente relevante, principalmente no contexto internacional de países subdesenvolvidos, para facilitar a interpretação de ideais complexos. Temos também atores como Antônio Novaes, Aline Rodrigues e suas coautoras, juiz Marco Bruno Miranda Clementino, promotor Pedro Borges Mourão, advogados geral, pessoal da AGU, né, da Advocacia Geral da União, como a Cristiane Rodrigues Euacura e o João Henrique, e grandes colegas, inclusive docentes, como o professor Luciano Dadalto, Carla Carvalho, Mônica Villani, coautores, Beatriz Raical e Lilian de Souza, que tratam ali das visões específicas, não só para segmentos jurídicos, mas também para segmentos da indústria. Então, temos legal design aplicado para seguros, no ramo das fintechs, no Poder Judiciário e no Ministério Público, a própria questão da Advocacia Pública Federal, no Testamento Vital, que é inclusive uma obra incrível também, publicada sob o selo da editora Foco, não é? Textos ali da utilidade para o consentimento livre e esclarecido, aplicações metodológicas na proteção de dados, termos de uso e política de privacidade e cases práticos de quem viveu na pele desde o início aqui a aplicação em projetos de legal design e de visual law da nossa querida amiga Lilian Coelho, lá no Legal Hack. Fica à vontade, meu amigo. Então, o legal design não é uma teoria, ele já está em prática. A gente já tem casos concretos no Brasil e no mundo acontecendo, não é isso, Thales? Com certeza. Nós já temos, Olha que inclusive, bacana. casos não só concretos utilizados dentro da aplicação jurídica dos próprios profissionais do direito, mas foi um tema que se expandiu tanto que nós temos hoje profissionais que vivem do legal design, serviços, consultorias, CNPJs, que o serviço oferecido e vendido é serviço de atuação em projetos de legal design, seja para reformulação de documentos, mas não se limitando à parte gráfica, também estruturas completas de projetos de transformação digital de empresas, então é algo que realmente teve uma expansão muito bonita. Seguimos, portanto, para a parte 3, em que nós ultrapassamos a experiência prática e chegamos ali na comunicação jurídica, né? A experiência do usuário, que é uma não só das bases, mas finalidades, inclusive, do legal design em si, porque tudo reflete em como esse documento, as informações vão ser absorvidas pelo leitor. Não é quem é o usuário, é quem vai interagir com o documento, o produto ou o serviço jurídico. Então a gente começa justamente
com o capítulo do Guilherme Leonel e da Juliana Lima, falando da importância desse usuário, quem é e por que é relevante que nós saibamos quem ele é. Seguimos ali com capítulos também de Bruno Feigelson e coautores, Camila Teles, nosso querido José Luiz de Moura Faleiros Júnior, grande mestre de todos nós, Antônio Novaes e Ana Menezes, Fernando Oliveira, Tainara, Natália e Gabriela. Nessa parte, pessoal, nessa sessão, nós trazemos termos como Legal Customer Experience, não é? Que temos ali do marketing, da administração, o CX, que é o Customer Experience, e trazemos isso para a área do Legal. Temos também o modelo do Lean UX, né? E essa experiência e a perspectiva relacional da experiência do usuário no direito. A própria aplicação da linguagem simples, da Plain Language, que é um modelo relevantíssimo quando estamos falando, principalmente, da forma interpretativa da carga cognitiva para interpretar os documentos jurídicos. Reforçando o contexto também de Visual Law, a própria comunicação jurídica e o marketing jurídico também como ferramenta. É algo extremamente relevante que tivemos o cuidado de trazer nessa sessão. Seguimos para a parte 4. Na parte 4, ela já trata de experiências práticas voltadas para pesquisas e laboratórios de inovação, que na verdade são fontes do legal design relevantíssimas. Então, começamos com os capítulos de Bernardo de Azevedo, que conduziu pesquisas pelo grupo de estudo Visual Law, não é as primeiras pesquisas sobre o tema em âmbito nacional, tanto na visão da magistratura federal quanto da magistratura estadual, como os juízes enxergam o tema, que é efetivamente uma preocupação do advogado, né, dos advogados públicos e privados, como que isso vai ser, como que a aplicação dessas técnicas vai ser enxergada sob a perspectiva, a ótica do poder judiciário. E temos também estudos ali consolidados dos laboratórios de inovação, com os artigos da Cris Catlin e coautores, e também da professora Daniela de Mello Crozara, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, que trouxeram grandes visões aqui sobre o tema. Seguimos então para a penúltima sessão da obra, na qual tratamos ali das competências, das ferramentas e das transformações na prática jurídica, em que temos artigos colaborativos de minha parte, do meu irmão Bruno Calaza, também do nosso querido Faleiros Júnior, professor Júlio Miranda e da Lília Carvalho, André Medeiros, Arthur Bazan e Raíssa Proto, do grande amigo também Guilherme Musselin, autor de Direito Consumerista reconhecido nacional e internacionalmente, professores também Pietra Quilenato e Gabriel Caiá, grandes amigos. Inauguramos o primeiro artigo, primeiro capítulo internacional sobre o tema das professoras Helena Rápio, Anne Kettola e Nina Toivonen, que na verdade foi uma alegria imensurável para nós contar com elas, que são na verdade justamente partes estruturantes do conceito fundamental do legal design que eu comentei no início da nossa conversa, dessa aplicação internacional que precede as experiências nacionais. Elas foram efetivamente pessoas que contribuíram para essa base viabilizar a chegada aqui ao Brasil. Então, nessa sessão, nós temos ali o texto brilhante, né, que abre essa sessão do nosso querido Faleiros Júnior, que trata do profissional, das competências e da realidade desse profissional jurídico no século XXI. Seguimos ali com capítulos práticos de como aplicar o Visual Law, como aplicar o Detox Law, como aplicar a tipografia jurídica aos documentos, né? Usar o legal design para ajudar o advogado a ampliar a sua argumentação, ou seja, até o cuidado de utilizar essas técnicas para aumentar o nível argumentativo do profissional jurídico. Utilizar também nudges, né? Nudges são os empurrãozinhos mentais. Então, inclusive no ponto de vista cognitivo, para facilitar não só o ator jurídico a transmitir sua mensagem, mas como transmitir de uma forma que o consumidor jurídico, o consumidor leia como pessoa que vai interagir com o seu produto ou serviço, receba aquela mensagem que você quer transmitir de uma forma adequada. Exatamente. Por fim, fechando essa sessão, temos ali o legal design voltado para startups e o nosso artigo internacional, na qual essas nossas autoras internacionais trazem a visão do legal design aplicado na inteligência artificial. Então, mais atual do que isso, não se fica, não se extrai de uma realidade contemporânea. E passamos então, pessoal, para a sessão final, parte 6, em que nós trazemos a produção acadêmica e novas perspectivas. Foi algo, inclusive, muito bonito de acompanhar
trabalhos de conclusão de curso, não é artigos científicos. Então, efetivamente, produção acadêmica inovadora sobre o tema, de sangue fresco, não é? Quem está entrando no mercado, quem está com ideias oxigenadas da academia. Então, é um espaço, inclusive, em que nós nos propusemos a abrir um espaço na obra, inclusive, para contribuir cada vez mais com essa produção acadêmica. E, para nossa surpresa, nós, na verdade, fomos muito abrilhantados com a contribuição. Nossa expectativa inicial era nós conseguirmos oferecer um espaço para publicação e, na verdade, o resultado foi muito mais positivo. Nós fomos completamente abrilhantados com diferentes perspectivas, completamente oxigenadas. Então, temas como legal design para tributação, legal design para a experiência do usuário, vindo lá, fugindo do direito e vindo do marketing, da administração, própria questão da governança corporativa e do compliance, e fechando ali um capítulo também fenomenal da Maria Clara Ramos, que trata aquele fechamento que não encerra com um ponto final, encerra com um ponto e vírgula, justamente porque nós vivemos numa realidade hoje em que não tem como nós colocarmos um ponto final, porque estamos em constante evolução, ainda mais nessa era tecnológica. Então, o artigo e o capítulo que encerra com esse ponto e vírgula é justamente o 404, erro no sistema jurídico atualizar para a versão criativa, que nos inspira efetivamente a buscar essa evolução constante. E com isso nós conseguimos, pelo menos a nossa expectativa é que conseguimos encerrar um ciclo dessa terceira edição com todas essas ideias frescas, essas ideias novas, essas ideias inspiradoras para toda uma nova geração seguinte do legal design no contexto jurídico. É uma obra que seguramente ela vai de ponta a ponta, né? Ela começa chamando para o jogo essa nova geração, mas convida para reflexão e para aplicação as gerações que ainda estão atuando, que começaram lá atrás com a famosa barriga no balcão e que são essenciais para a justiça no Brasil. E quando vocês trazem essa questão prática, eu fico muito feliz de ver que não é uma obra baseada em teorias, é uma obra necessária para a sociedade. E deste modo, valendo-me agora desse tempo, desse restinho de tempo que a gente ainda tem para fazer essa apresentação, eu queria que o professor José Luiz Moura Faleiro Júnior nos dissesse, nos apresentasse uma questão essencial da obra, muito bem trabalhada por vocês, que são os QR Codes, que ele tem aqui uma apresentação logo inicial de como usar os livros, e lá no final nós temos, deixa eu pegar aqui para quem está vendo ao vivo ou em reprise, ou ouvindo pelo Spotify, saiba que lá nas páginas finais da obra eu tinha. Ah, claro, está aqui. Aqui uma seleção de vídeos super importantes de alguns dos autores da obra. Diga lá, doutor José Luiz Moura Faleiro Júnior, por que Grande Léo. temos isso? Essa foi uma ideia que tivemos ainda por ocasião da primeira edição para criar um pouco mais de proximidade entre os leitores e os autores. São vídeos curtos, via de regra, trazendo um pouco do que o texto de cada colega autor representa para a obra, mas também um pouquinho do ponto de vista pessoal que cada coautor que gravou o respectivo vídeo pode proporcionar em termos de acréscimo à leitura feita. Isso complementa, é um conteúdo adicional. E, sem dúvidas, como a ideia bem dita pelo Tales é servir de um ponto e vírgula, o último texto realmente dá margem a futuros avanços, os vídeos também corroboram essa perspectiva. Porque quem lê quer mais. E ver o autor, ouvir o autor dizendo exatamente o que representa a sua proposição, a sua ideia, a sua reflexão, transmite mais conhecimento, reforça aquilo que foi lido e acrescenta para o público de leitores da Editora Foco uma visão, diria, holística sobre como essas múltiplas carreiras podem, de uma forma ou de outra, contribuir para ressignificar as carreiras dos nossos leitores. Ou pelo menos para ampliar o leque de possibilidades que está à disposição de cada um para incrementar a sua atuação. Seja em qualquer carreira jurídica, seja na academia e na pesquisa acadêmica, por meio da tecnologia como um fator de transição e transformação dos métodos que agora se tornam mais eficazes na medida em que nós conseguimos avançar nessa perspectiva relacional.
pensando no Visual Law, pensando no Design Thinking, pensando no Detox Law, pensando nas metodologias ágeis, que transformam não apenas, Léo, a maneira pela qual um advogado interage com seu cliente ou interage com o magistrado, a maneira pela qual, por exemplo, o magistrado coordena a sua equipe e implementa ferramentas tecnológicas para poder robustecer a prestação jurisdicional, a maneira como, me coloco nessa posição, professores podem aplicar essas técnicas para o incremento da atividade pedagógica, a maneira pela qual o empreendedor lança a mão de um serviço e desenvolve termos de uso, desenvolve ferramentas de interação para poder coordenar melhor a capacitação do seu público para interagir com a sua ferramenta, para coletar o devido consentimento. Em suma, são inúmeras as possibilidades e os vídeos tentam trazer um pouco disso, dessa proximidade, dessa ligação que nós queremos construir com o nosso público de leitores para além do texto frio. E não por outra razão, a Editora Foco sempre nos brinda com essa possibilidade. A live serve também para isso. Nós estamos aqui construindo um conteúdo adicional que estará disponível para todos que de repente não tiveram a oportunidade de ler o livro até então, estão em dúvida se devem ou não adquiri-lo, devem ou não consultá-lo. Essa proximidade é importante. Nós queremos sempre trazê-la para todos os que estão ao nosso redor. E talvez, Léo, aí eu devolvo a bola para você, fica sempre aquela sugestão para o nosso público. A Editora Foco tem protagonizado parcerias absolutamente importantes para o acesso ao conteúdo dos livros publicados, especialmente, não é, em razão da parceria absolutamente frutífera com a Pearson, que oferece a possibilidade da consulta facilitada, tem acesso aos e-books e também em diversas outras plataformas pelas quais a obra física pode ser acessada de forma mais simplificada pelo e-book. Então, sem dúvidas, nós estamos contando aqui com o melhor apoio editorial possível para alcançar o maior número de pessoas e principalmente para propagar o máximo das ideias que a obra contém para o público mais amplo possível. Faleiros, não só a Pearson, né, que sim é um parceiro super estratégico e importante da Editora Foco, que leva para dentro das instituições de ensino superior a possibilidade de ler o livro, mas também a Amazon, também a loja Google Play, que oferece os livros na versão digital, e a Foco vem trabalhando avidamente para buscar a conversão do livro para o audiobook, que é uma tendência que vem se notando, vem se apresentando fortíssima no mundo e principalmente no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o maior consumidor de podcast do mundo. Ou seja, o brasileiro tem a preferência de consumir conteúdos em áudio, muito porque não tem o hábito de ler, mas tem a curiosidade de ouvir. Então, a Foco está se empenhando para muito em breve colocar no mercado também a versão em áudio dessa obra, o que faz com que não existam ou que tenhamos derrubado todas as barreiras para o acesso a um conteúdo como esse. E aproveitando que vocês estão falando, enquanto vocês buscam aí os cupons de desconto para quem quiser comprar a obra com 20% de desconto e a gente deixar mencionado aqui, digo que não comprem a obra sem antes ir lá no site da Foco, qualquer lugar que você for comprar, mas vai no site da Foco e baixa gratuitamente a degustação. Ali a Foco se preocupa, com a ajuda do nosso querido Ladislau, que está aqui nos acompanhando, em colocar as primeiras páginas de cada um dos artigos para que vocês conheçam o conteúdo de cada um desses autores. Então, assim, de fato, a gente se empenha muito para merecermos autores e coordenadores como vocês. Esse é o nosso propósito aqui enquanto editor, e claro, a gente fica muito feliz com a menção, mas o brilhantismo do trabalho é de vocês, nós somos só ferramentas. Então, eu gostaria de, com isso, passar primeiro ao Thales as palavras finais de encerramento, depois o José Luiz de Moura Faleiro Júnior, para que a gente possa, infelizmente, encerrar esse brevíssimo papo de hoje em torno de legal design. Muito obrigado, meu amigo. Bom, concluindo aqui, né, realmente eu reforço os agradecimentos a todos que estão aqui conosco, a todos os autores, ao meu querido co-coordenador e também à Editora Foco, porque é um trabalho de múltiplas mãos, né, para nós conseguirmos efetivamente ter uma entrega como essa. É um trabalho longo, é um trabalho árduo, mas é um trabalho extremamente gratificante. E quando nós vemos o resultado efetivamente publicado, não é, na forma impressa, na forma virtual, nós vemos que todo o trabalho, na verdade,
vale a pena. Então, é um tema completamente instigante, pessoal. É uma obra que realmente é uma referência absoluta, se consolidou nesses 4, 5 anos de existência como uma referência absoluta. Então, efetivamente, nós de coração recomendamos para quem tenha efetivamente interesse no tema ou mesmo uma curiosidade para poder se aprofundar no futuro dessa grande temática. É isso, meus amigos. Acessem lá no site da Editora Foco a degustação mencionada pelo Léo. É sempre um material valioso. Cupons de desconto, não é, Thales? Calaza 20 ou Faleiros 20. Os dois funcionam. Fique à vontade para aplicá-los Deixa eu fixar aqui. no carrinho de compras, não é, Léo? Do site da Editora Foco. Exatamente. E é isso. Eu faço questão de frisar nessas palavras finais um agradecimento novamente ao Thales pela confiança, pela parceria de sempre, elogiar o trabalho da Editora Foco e faço questão de uma menção específica ao nosso Ladislau, né, que é brilhante, fantástico. E eu me arrisco a dizer que o trabalho de diagramação desenvolvido na obra Legal Design é de longe o melhor da Editora Foco em todo o seu catálogo. Lá se superou, trabalho brilhante, belíssimo. Nosso querido amigo Léo Hermano, com uma capa maravilhosa, que uma vez mais também chega nessa terceira edição com o traço característico de qualidade gráfica da Editora Foco e do próprio Léo, mas toda a equipe, e aqui transmito na sua pessoa, Léo, um elogio a todos da Editora Foco, que sempre nos acolhem, sempre lançam os melhores produtos com extrema excelência, com extrema qualidade para o público jurídico. Muito obrigado por tudo e ficamos sempre à disposição. Nós é que agradecemos que venham outras obras do quilate dela, vocês que são dois promotores da cultura jurídica inovadora no Brasil, que sejamos então a esteira de conhecimento que vocês tenham interesse de lançar ao universo jurídico nacional. Muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Agradeço a presença, fiquem com Deus e com saúde, com Calaza 20 e Faleiros 20. Um abraço, valeu!